Oi pessoal, tudo bem? Olha, a gente vai falar hoje de um assunto bem instigante. Podem existir diferentes valores indenizatórios para o mesmo caso, uma mesma situação? Vamos ver. Bom, a gente imagina, por exemplo, que uma certa detentora de um plano de saúde, ela vai e nega a cobertura a um determinado cliente seu quando ela não poderia fazer isso. E aí a gente imagina que ele tinha uma determinada doença, que aquela negativa teve um determinado tempo, e ali a gente tem o mesmo caso igual a esse. Vamos dizer que no primeiro caso, a gente teve a decisão de um determinado juiz, certo? E a gente está falando determinado porque exatamente a gente não vai diferenciar, a gente vai dizer que é exatamente o mesmo caso, tá? E a gente vai ver que nesse primeiro caso, o juiz ele olhou as circunstâncias e ele disse: olha, para este caso eu vou colocar a indenização no valor de R$ 10.000, tá? Vamos juntar ali danos materiais e morais na situação, tá certo? Para facilitar o nosso entendimento. E no segundo caso, vamos dizer que o outro juiz olhou e disse assim: bom, eu acho que para esse caso caberia uma indenização de R$ 5.000 ao total. Aí a gente se pode se perguntar, mas não era o mesmo caso? Não era a mesma situação? Obviamente sendo pessoas diferentes ali, mas digamos que elas tinham mais ou menos a mesma faixa de idade, o mesmo sexo, e ali a gente vai encontrar indenizações diferentes, né? Então, vamos ver juízes diferentes, né, para este caso. Então, como é que a gente pode olhar para isso, né? Dizer, realmente pode haver decisões diferentes para o mesmo caso com relação a indenizações, e eu vou te dizer que pode sim. O juiz ele está amparado pelo livre convencimento constitucional, tá? Ou seja, ele pode olhar as circunstâncias do caso, obviamente ele vai ter que demonstrar na lei com relação àquele caso por quê, quais foram os instrumentos que ele adotou na sua decisão para chegar àqueles valores, tá? E ali muitas vezes a gente pode ter até um parâmetro do tribunal, né, exatamente tribunais superiores, segundo grau, para aquela decisão e ali tem um valor mais ou menos, né, que quando se entra com um recurso, por exemplo, daquela primeira decisão, ali há um valor mais ou menos padrão para aquele tipo de situação, tá certo? A gente pode ter esse tipo de situação ocorrendo. Mas vejam, né, isso é perfeitamente natural. Os tribunais, né, acima, ou seja, dos juízes que a gente chama do primeiro grau, os primeiros juízes que vão julgar o seu caso, eles justamente, né, emitem determinadas decisões e ali são muitos juízes e quando essa decisão ela sobe por meio de recurso aos tribunais, os tribunais eles têm uma tendência de tentar uniformizar as decisões, ou seja, tornar aqueles assuntos que são mais comuns, né, que chegam justamente às instâncias, aos juízes superiores, tá? Eles tentam uniformizar aqueles assuntos para que não haja tanta divergência e realmente não haja pessoas reclamando e dizendo, olha, esse meu caso foi da mesma forma, porque eu tive uma indenização diferente do que aquele outro teve. E claro, eu sempre posso entrar com um recurso contra este tipo de situação. Isso é perfeitamente, né, encontrado nos exemplos do cotidiano, tá? Muitos advogados eles costumam buscar decisões que concedem, né, indenizações maiores, valores maiores, e isso é perfeitamente possível, tá bem? E é perfeitamente possível também que haja decisões diferentes, tá? Até mesmo ao longo do tempo, a gente pode ver, né, que exatamente o entendimento ele pode mudar dos juízes. E ainda mais, em alguns vídeos, né, anteriormente, em assuntos anteriores, a gente falou exatamente de que a reincidência, ou seja, a repetição de conduta, ela pode aumentar o valor do dano. Então imagine que a determinada empresa ela cometeu um dano, né, exatamente contra um cliente e ali foi o primeiro caso, né? Agora imagine que houve um caso semelhante, mas já é o centésimo cliente que isso acontece. Certamente o juiz pode olhar aquele caso, né, no meu entendimento, sem haver uma previsão legal direta e dizer assim: a empresa está repetindo esta conduta. Então, eu vou aumentar o valor da indenização contra esta empresa para exatamente coibir essa conduta, fazer com que a empresa ela não haja mais dessa forma, tá certo? E são somente alguns pontos, há muitos outros, tá? Sobre essa questão, mas a gente fica por aqui.
E a gente se vê na próxima, né, comentando outros assuntos como a gente tem comentado, né, ao longo das nossas postagens. E se você gostou do nosso conteúdo, lembra de curtir, de comentar, de compartilhar, que é muito importante.